Olha, me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência, que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Eu vou dizer mais uma coisa. Ao chamar essa comissão de circo, Vossa Excelência está chamando de palhaço todos os aposentados brasileiros que confiaram no nosso trabalho. O senhor, por favor, respeite. Não, eu não vou suspender, porque o povo quer ver o que está acontecendo aqui e tem direito de saber o que está acontecendo aqui. Olha só, Vossa Excelência, por favor, respeite aos colegas e a si mesmo por ser membro dessa comissão hoje. Um criminoso como me citou, um cafetão como me citou, eu quero dizer, criminoso, que lave a sua boca, bandido! Eu vou deixar o relator seguir a palavra ou vou pedir a retirada do deputado Lindenberg da sala. Bomba. Vice do Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar, que você acabou de ver, fez uma revelação gravíssima sobre Lula e sobre o Lulinha. Isso pode acabar com a campanha de Lula e com o interesse dos petistas em se reeleger. Nós vamos mostrar aqui agora quem é o Alfredo Gaspar e por que ele foi escolhido a dedo pelo Flávio Bolsonaro. Não foi por acaso e você vai entender agora. O Flávio Bolsonaro tem um plano e isso pode acabar com a carreira e com as pretensões de Lula para este ano, pessoal. Vejam só agora quem é o Alfredo Gaspar e o que ele falou, o que ele mostrou sobre o Lulinha e sobre o Lula. Confira isso agora, mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal. O Flávio Bolsonaro escolheu alguém para estar à frente ali junto com ele, que é uma verdadeira bomba na cabeça dos petistas. Confira aí. Pois é, vocês estão sabendo que o Flávio Bolsonaro, enfim, ficou o seu vice, o Alfredo Gaspar. Pois é. Como o Alfredo Gaspar passou a ficar conhecido depois da CPMI do INSS, né? Ele pegou no pé do filho do Lula. Agora, qual é o verdadeiro sentido dessa indicação do Flávio? Por que o Flávio indicou o Alfredo Gaspar? E detalhe, será que foi mesmo Flávio que escolheu o Alfredo Gaspar? Será que o Alfredo Gaspar não teria sido escolhido há meses por uma outra pessoa e tudo que eles fizeram com essa especulação de que teria uma mulher tentando a Tereza Cristina, tentando a Michele, tentando a menina lá do Podemos, Renata Abreu? Pois é. Será que tudo isso não era uma cortina de fumaça para preservar o Alfredo Gaspar? Eu vou te explicar cada detalhe. Tem muita coisa, mas tem uma estratégia por trás do vice do Flávio Bolsonaro. E você vai entender cada detalhe nesse editorial. Então, depois de muito espera, depois de muito pensar, enrolar e esconder, ninguém sabia, era uma surpresa e realmente pegou todo mundo de surpresa. Eu vou te falar uma coisa. Nenhum dos analistas políticos, por mais experiente que fosse, ninguém chegou a cogitar o Alfredo Gaspar. Ninguém sequer ventilou o nome do Alfredo Gaspar até agora. Ou seja, foi um segredo guardado às 7 chaves. Será que a direita está se reorganizando? Ou será que foi uma decisão de última hora, de supetão? Não tem ninguém mesmo, vai o Alfredo, a gente pega todo mundo de surpresa. Pois é, eu garanto pra você que não. Isso aqui já estava articulado, ó, faz muito tempo. E parece que a direita está se rearticulando, sim, tá? Vamos repercutir cada matéria, cada jornal que falou sobre o Alfredo Gaspar. Vice de Flávio Bolsonaro, que é o Alfredo Gaspar, ele mirava o Senado, então provavelmente venceria ele, que é de Alagoas, mesmo estado do Lira, Renan Calheiros. Ele estava já focado no Senado, inclusive já tinha feito até o protocolo da candidatura para o Senado, hora antes de ir para a chapa. Então uma grande questão aqui é, muita gente está especulando que não, foi um convite de última hora, nem o Alfredo Gaspar sabia. Ou será que não? Ele já tinha feito o protocolo de candidatura ao Senado. Agora, se ele não sabia e foi pego de surpresa e decidiu de última hora, eu não sei. Eu vou colocar um trecho de um vídeo, tá? Presidente Flávio, primeiro me permita agradecer a Deus essa grande honra. Ele me trouxe até aqui. Vossa Excelência escolheu uma pessoa simples, nordestina, mas com uma história de vida de muito trabalho e honrado. Chego aqui de cabeça erguida para dizer que ao seu lado marcharei para a gente transformar esse Brasil num local justo e decente. Me permita, presidente, dizer que eu sinto uma falta grande hoje de duas pessoas. Do meu pai, que está no céu, e do seu pai, que está em cativeiro. Alfredo, como ele pode ver TV aberta, eu acho que ele vai conseguir, em algum momento, ouvir o que você está falando aqui. Presidente Bolsonaro,
o senhor reacendeu em todos nós brasileiros o sentimento de honra e esperança. Obrigado por esse momento. Quero também dizer, presidente Flávio, que duas pessoas foram importantíssimas. Todo mundo perguntava se o Flávio teria uma chapa pura, né? Levantaram a hipótese de Renata, levantaram hipóteses de muitas pessoas. Eu falo, não poderia ter sido melhor. Eu acompanhei de perto a atuação do Alfredo Gaspar durante a CPMI do INSS. O Alfredo Gaspar é um cara estritamente linha dura, é um cara que tem uma pressão muito grande contra a esquerda, contra o governo Lula. É um cara que incomodou muito. Ele foi o responsável por expor o caso do Link, que está estourado agora e que está minando a campanha, né, do Lula. O caso do Lulinha que estourou agora, inclusive nós temos revelações bombásticas sobre o caso do Lulinha para vocês, hein? Uma bomba aí que vira, parece até fofoca do Léo Dias, e a gente vai falar sobre o caso do Lulinha daqui a pouco. Mas vamos lá. Falando sobre o Alfredo Gaspar, a escolha foi excelente. Só que, óbvio, vai ter repercussão, tanto dos aliados, quanto vai ter repercussão também, né, da oposição, do governo Lula. Vamos lá, matéria do antagonista. O Moro se manifestou, o Sérgio Moro, aliado. O Lula tem o Lulinha. O Flávio tem o Alfredo Gaspar. O senador Sérgio Moro elogiou a escolha do vice de Flávio Bolsonaro e contrapõe a investigação sobre o filho do presidente, a atuação do deputado na CPMI do INSS. O Alfredo Gaspar, ele é um investigador de primeira. E ele tem um dossiê inteiro contra o Lulinha. E é óbvio, como vice do Flávio, a imprensa vai ter que chamá-lo para entrevista, vai ter que dar espaço para ele, e em cada lugar que ele for, ele vai expor o caso do INSS e o Lulinha. Agora, será que foi o Flávio Bolsonaro que decidiu agora, de última hora, quem será o seu vice? Será mesmo que foi assim, não temos ninguém, a gente precisa de alguém, pega esse aí, coloca esse aí e pronto? Não. Veja, em 23/10/2025, Alfredo Gaspar faz uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes autoriza. E a partir dali, poderia estar nascendo o vice do Flávio Bolsonaro. Matéria da Gazeta do Povo, Moraes autoriza a visita de Alfredo Gaspar a Bolsonaro. Isso em outubro do ano passado, tá? A visita foi agendada para o dia 29 de outubro, dia em que não há reuniões da CPMI. Lá, dizem que essa reunião com o Bolsonaro durou um tempo suficiente para o Bolsonaro ganhar a confiança, ou melhor, para o Alfredo Gaspar ganhar a confiança o suficiente. E a informação que você tem é que dali o Alfredo Gaspar já saiu com uma missão. Se você tiver que ser suporte, o apoio ao meu filho, você será? E o Alfredo Gaspar concordou. Então, a direita, o Bolsonaro, o Flávio, mantém esse segredo guardado em 7 chaves há quase um ano. Há quase um ano é a informação que chega e que está rolando dos bastidores. É lógico, é óbvio que a imprensa, porca como ela é, vai atacar. Veja essa matéria do Metrópolis. Matéria da Andresa Matais. Flávio Bolsonaro escolheu como vice um deputado investigado por estupro. Eles estão dizendo que ele é investigado por abuso. E a realidade é bem diferente. A Soraya Tronic, num evento vergonhoso, lembra da Soraya Tronic, senadora? Junto com o Lindbergh Farias, aquele mesmo Lindbergh, acusaram o Alfredo Gaspar fazendo uma acusação leviana que ele teria, há muitos anos atrás, abusado de uma mulher, de uma menina de 14 anos. Disso surgiu um filho, né, um fruto, uma filha, que hoje já está com 20 e tantos anos. Então, o caso que envolve o suposto abuso, que é uma fofoca, aconteceu há 20 e tantos anos, teria uma filha que seria do Alfredo Gaspar. E, inclusive, a Soraya Tronic falou quem era essa filha, falou que é um assunto notoriamente conhecido lá em Alagoas. Pois é, o Alfredo Gaspar, quando fizeram isso, engraçado que eles fizeram essa acusação no mesmo dia que o Alfredo Gaspar solta o relatório da CPI do INSS indiciando o Lulinha. Então, o Alfredo Gaspar solta o relatório de manhã, de tarde, eles soltam essa situação de 20 anos atrás acusando o Alfredo Gaspar de abuso, né, de ter abusado, e que a suposta filha do Alfredo Gaspar já era uma mulher de 20 e tantos anos. O Alfredo Gaspar vai até a suposta filha dele, né, chama a filha suposta dele, confirma que o pai dela não é o Alfredo Gaspar, é um primo do Alfredo Gaspar. E por ser primo e ter o mesmo sobrenome, todo mundo acusava o Alfredo Gaspar, virou uma fofoca da região ali contra ele. Ele faz, gravando ao vivo, um teste de DNA com ela, pega esse teste de DNA com ela, vai até o Ministério Público e ele mesmo faz uma denúncia. Olha, eu fui denunciado por abuso, eu tô protocolando para que vocês me investiguem. Já tô protocolando teste de DNA, peço que vocês peçam o teste de DNA para confirmar isso aqui e que provem se ela é minha filha ou não. Se ela é minha filha, a mãe dela vai ter que se manifestar falando que eu abusei ela ou não. Se ela não é minha filha, tá provado, eu vou processar o PT e a esquerda e todo mundo que falou isso. Pois é, mas a imprensa tá falando que ele é investigado por abuso. Será que a imprensa fez o dever de casa para chegar até aqui? Pois é, o fato é que não. E aí depois disso, pois é, veio a Folha de São Paulo que publicou que ele é investigado por estupro e teve que pedir desculpa porque ele não é investigado. Lembra quando ele foi lá e protocolou
o pedido lá no Ministério Público, o Ministério Público pediu o arquivamento, porque por insuficiência de provas. As únicas provas era a fofoca da Soraya Tronic e do Lindbergh Farias. O próprio Ministério Público pediu o arquivamento e falou, cara, não tem como, não existe, tá aqui DNA, tem tudo, não existe isso aqui. Pois é, a Folha de São Paulo escreveu o seguinte, erramos. O deputado Alfredo Gaspar não é investigado no STF sobre acusação de estupro de vulnerável, como afirmado em versão anterior do texto. A investigação foi pedida pela polícia, não houve decisão da corte, não está no STF, não está sendo investigado, só teve o pedido na época lá que foi encaminhado para a polícia. Então, a Folha de São Paulo, e aí, lógico, né, outras matérias aqui também são matérias mentirosas. Então, o fato é que a imprensa, ela não dá ponto sem nó. Ontem anunciou que o Alfredo Gaspar ia ser o vice do Flávio, beleza? Esse caso do estupro até então já estava até arquivado. É a informação que você tem. O que aconteceu? Ontem mesmo, a Procuradoria-Geral da República pediu à Polícia Federal diligência sobre a denúncia contra o vice do Flávio Bolsonaro. E é aí que entra na Polícia Federal. Porque ontem, depois que descobriram que ele era o vice, o Paulo Gonet mandou a Polícia Federal voltar a escavar o caso para ver se desgasta a imagem. Porque aí agora a polícia, a imprensa vai poder falar, não, ele é investigado pela Polícia Federal. Mas já passou pelo Ministério Público, inclusive, com arquivamento. E aí o Paulo Figueiredo falou aqui, ó, reação da imprensa ao anúncio do vice do Flávio Bolsonaro. Matéria do Paulo Figueiredo. Menos de 2 horas depois do anúncio do Alfredo Gaspar como vice Flávio, a Folha de São Paulo, a Foice de São Paulo, já estava publicando matéria dizendo que ele é investigado por estupro de vulnerável, que foi aquela acusação fajuta da Soraya Tronic e do Lindbergh Farias, e pelo negócio de desvio de emendas, que é a maior caça às bruxas que pode acontecer dentro da Câmara. Já falei sobre isso aqui no programa. A Andresa Matais, do Metrópolis, também publicou no X, menos de 2 horas depois do anúncio do Alfredo Gaspar como vice Flávio, a Folha de São Paulo, a Foice de São Paulo, já estava publicando matéria dizendo que ele é Deu um delay na matéria e voltou aqui, tá, pessoal? Aguenta as pontas. investigado por estupro de vulnerável, que foi aquela acusação fajuta da Soraya Tronic e do Lindbergh Farias, e pelo negócio de desvio de emendas, que é a maior caça às bruxas que pode acontecer dentro da Câmara. Já falei sobre isso aqui no programa. A Andresa Matais, do Metrópolis, também publicou no X que a escolha do Alfredo Gaspar não deve durar até meia-noite. Graças a Deus nós temos Paulo Figueiredo Show amanhã e vamos ver se realmente não vai durar até meia-noite. Mas se a Andressa Matais não gostou, se a imprensa está desesperada, está odiando, etc, etc, eu estou gostando. Eu falo isso. Se o sistema não está tentando te destruir, ou você é conivente, ou você é irrelevante. E quando eu vejo processo judicial, lawfare, e vejo imprensa falando mal do cara, eu falo assim, porra, já começo a gostar desse cara. Já tenho o meu conceito. Pois é, então aprendi essa aí. Se o sistema não tá atrás de você, ou você é do sistema ou é irrelevante, né? E aí, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho quem é o Alfredo Gaspar. O Contexto Metrópolis fez uma matéria falando, né, sobre quem é vice do Flávio Bolsonaro, quem é o Alfredo Gaspar. O perfil do agora candidato a vice-presidente da República, Alfredo Gaspar, ele tem 55 anos, nasceu em Maceió, em Alagoas, é advogado de formação, tem pós-graduação em Direito Público. Ele assumiu seu primeiro mandato como deputado federal pela União Brasil em 2023, representando Alagoas. Na Câmara dos Deputados, Alfredo Gaspar tem atuação em diversas frentes. Ele já integrou aí as comissões de Constituição e Justiça e Cidadania, Relações Exteriores e Defesa Nacional, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além de ter participado de colegiados especiais, como, por exemplo, do Direito Digital e da Inteligência Artificial, além de ser relator da CPMI do INSS. Ele também coordenou a comissão externa que acompanhou o colapso do solo em bairros de Maceió. Ele foi vice-líder do União Brasil e de blocos parlamentares de centro e também participou de CPIs como a das pirâmides financeiras, a do MST. E antes da sua vida parlamentar, Gaspar construiu uma carreira no sistema de justiça e segurança. Ele foi promotor de justiça do Ministério Público de Alagoas por mais de 20 anos, ocupou os cargos de presidente do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas, de Procurador-Geral de Justiça do Estado. Ele chegou a chefiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas em 2 períodos, 2015, 2016, 2021 e 2022, e presidiu o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, ligado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, além de ter participado de conselhos de segurança e de em Alagoas.
Agora ele faz aí parte, né, dobradinha com o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República. Vamos lá. Não bastasse a importância dele dentro da CPI do INSS, como articulador ali da CPI do INSS, o que me interessa mais é a vida pregressa desse cara. O Metrópolis divulga agora, mas você tem que entender um pouco mais. Ele, durante 20 anos, foi considerado o promotor de justiça mais linha dura de Alagoas. Comando Vermelho, PCC, crime organizado, tremia ao ouvir o nome do Alfredo Gaspar. Vamos lá, o Trump tá querendo pegar o crime organizado. O Trump tá querendo ir pra cima deles. Será que isso não tem nada a ver com o Alfredo Gaspar? O cara precisava andar de escolta, ele era considerado mais linha dura. Ele também já foi PGJ, ou seja, Procurador-Geral de Justiça também, considerado linha dura e foi secretário. E durante a gestão dele, foi quando o crime organizado mais foi combatido. Isso deu notoriedade a ele para impulsioná-lo a uma cadeira na Câmara dos Deputados. Então será que esse cara tem um perfil que hoje o Flávio Bolsonaro busca? Linha dura contra bandido? Pois é, parece que ele tem essa linha aí. E parece que, ao contrário do que tem, né, essa candidatura dele tem de tudo pra durar, né? Você já percebeu? Medo de falar o que precisa, ele não tem. E aí, eu entendi essa cara. Vamos lá. O Flávio é insosso, é morno, é fraquinho. Desculpa aí, eu sei que você vai ficar bravo comigo. Mas o Flávio não tem aquela pegada Bolsonaro. Que o cara fala, vai se lascar aí, tá ok. O Flávio não tem isso. O Flávio é polido, o Flávio é aquele mais na maré mansa ali. Tá? Então ele é fraquinho. Desculpa aí, mas ele não tem essa linguagem que o povo quer ouvir. Ah, o Gaspar tem. Então, enquanto o Flávio não tem, Gaspar tem. O Gaspar não baixa pra ministro do STF, não baixa pra ninguém. E aí é óbvio, cara, que eles tentarem tirar o Flávio, aí o Alfredo Gaspar como... Cara, eu votaria pro Alfredo Gaspar como presidente, sem pestanejar. Então, eu acho que é pra fazer um contraponto. E não é à toa que foi escolhido o Alfredo Gaspar. E aí, tá muita gente discutindo a estratégia do Flávio ter escolhido o Alfredo Gaspar. Ou melhor, do Bolsonaro ter escolhido o Alfredo Gaspar. Vamos entender? Bora lá. Flávio Bolsonaro deu uma tacada de mestre ao escolher hoje o terror do Lulinha para ser seu vice, o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar. O cara pediu a prisão do Lulinha no relatório final da comissão, Tomás. E essa escolha acontece no momento que o escândalo do INSS está nos holofotes da mídia e já saiu, viu, Miguel? Mais uma descoberta hoje de que o Lulinha pode ser o marido da Roberta Lutzinger, a lobista do careca do INSS. Olha essa fofoca, meu irmão. É Léo Dias agora. Dizem que a tal da Roberta Lutzinger era esposa do Lulinha. Era muito mais do que a amiga, querida. Era... E aí eu não sei como é que pode, porque o Lulinha é casado. Tem um processo judicial do qual a empregada diz que a Lutzinger morava com o Lula, ela era empregada, é uma ação trabalhista, ela era empregada, trabalhava pra Lutzinger, pro Lulinha, e aí ela fala que teve um problema lá com ela, e que o marido da Lutzinger, que assim se apresentava, o Lulinha, foi o gerador desse problema que ela precisou ir na justiça trabalhista. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês ainda, mas vamos focar agora no Alfredo Gaspar. O Ivan Kleber trouxe uma matéria aqui falando sobre a sessão 301, sobre a chapa do PL, sobre o Lulinha e o porquê que o Alfredo Gaspar é um pé, né, na candidatura do Lula. Agora, olha só como são as coisas, né, Geisiane? Lá na sessão 301, quando o Flávio Bolsonaro se inscreveu, né, para fazer uma participação, uma apresentação sobre a sessão 301, naquela ocasião, ele falou do escândalo do INSS. Ele, inclusive, falou, né, que o filho do presidente estava sendo investigado. E ele confirma aquelas declarações que ele fez, em certa medida, indicando o Alfredo Gaspar para ser seu companheiro de chapa, justo o homem que pediu a prisão de Lulinha, não é? Então, sendo coerente aí com a declaração que ele fez lá na sessão 301. Por que tudo isso é importante, Geisiane? Porque a sessão 301 ela também aborda a questão da corrupção no nosso país e como nós não estamos fazendo o suficiente, né, para combater a corrupção. Então, é um nome que muito provavelmente vai agradar aí vários países, obviamente que precisa agradar a população brasileira, mas olhando as redes sociais aqui, eu percebi, eu vou um pouco na linha da Berenice, as pessoas realmente aceitaram muito bem o nome do Alfredo Gaspar para compor a chapa aí com o Flávio para as eleições que são daqui 59 dias, não é mesmo, Geisiane? Eu aceitei muito bem, pode ter certeza que eu achei top das galáxias a escolha aqui. Vou te falar que eu vou além, tá? Se quiser trocar aí, colocar o Alfredo como presidente e o Flávio como vice, eu não reclamo nem um pouquinho. Eu sei que você tá torcendo o nariz, mas você gosta do Bolsonaro, do sobrenome do Bolsonaro. Mas eu não sou de esconder minha opinião. Alfredo Gaspar é muito mais linha dura. Mas vamos lá, vai além, vamos terminar de entender isso aqui. O FF Monteiro, né, o Fernando Monteiro, Felipe Monteiro, né? Ele disse o seguinte: se a campanha do Flávio buscava o fator surpresa, nisso eles foram impecáveis. Foram impecáveis mesmo. Dá uma olhada, que disse ele aqui.
Aí todo mundo foi pego de surpresa, né? Todo mundo esperava uma mulher, né, para ser vice do Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro escolheu, né, o Alfredo Gaspar, né? A análise que posso fazer preliminar nesse momento é que o Flávio Bolsonaro escolheu uma pessoa do Nordeste, né? Sabe, tem que aumentar o público, né, eleitores dele no Nordeste, e o Alfredo Gaspar talvez seja um nome que poderia ajudar ele a ter uma aderência maior do Nordeste, especialmente em Alagoas, né, e Maceió. E também é uma pessoa muito ligada com a questão da segurança pública, né? O Alfredo Gaspar foi secretário de Segurança Pública de Alagoas, e, além de tudo, Marília, ele teve um protagonismo muito grande na CPMI do INSS, né? Que trouxe, né, o escândalo do INSS, né? Trouxe o governo, trouxe vários políticos ligados à base do governo, né? Especialmente ao PDT, especialmente pessoas ligadas ao Lula como Lulinha, né? Para o centro desse escândalo do INSS, né? Fez um relatório completamente discutível, né? Muito mais político do que jurídico, tanto é que pediu no relatório, né, inclusive a prisão, né, do Lulinha. Então eu creio que o Flávio Bolsonaro queira exatamente isso, né? Queira colocar uma pessoa que incomodou, né, a base do governo, incomodou o PT, incomodou o PDT, né, durante a relatoria da CPMI do INSS. Então, as eleições, devemos ver esse assunto voltar à tona, né? E, além disso, é uma pessoa do Nordeste, né? Agora, a nota triste que eu falo, Marília, em relação a esse assunto, que é a primeira eleição que eu lembro que não vai ter nenhuma mulher disputando o cargo, né? Seja presidente, seja vice-presidente, né? Em 2022 tivemos a Simone Tebet, né? Em 2018 tivemos várias mulheres também, a Manuela Dávila como vice do Haddad, né? Em 2014 tivemos a Dilma, a Marina Silva em 2018, em 2014 tivemos a Dilma, tivemos a Marina Silva também candidata, né? Pois é, o Alfredo Gaspar, vice de Flávio Bolsonaro, talvez é pior do que o Flávio Bolsonaro para a esquerda. Por quê? Ele é aquela versão, é aquela parte estourada, aquela parte explosiva que o próprio Jair Bolsonaro tinha, mas que o Flávio Bolsonaro não tem. Então agora nós temos duas pessoas que vão botar o terror mesmo ali em Brasília. É por isso que o povo brasileiro precisa entender que a única solução contra o Lula ou para colocar um fim na esquerda nesse país e o Brasil voltar a respirar aliviado é justamente Flávio Bolsonaro. Pessoal, nós temos Ronaldo Caiado para candidato para presidente, nós temos o Zema, nós temos o Renan Santos, mas todos esses não representam realmente o anseio da população. Quem realmente está preparado para poder chegar ali em Brasília e bater de frente é o Flávio Bolsonaro e agora com o Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar, se você não sabe, preste atenção, advogado, jurista, ex-promotor de justiça, ele ainda é de Alagoas, ou seja, representa o Nordeste, vai puxar bastante votos ali do Nordeste, justamente aonde a direita tem dificuldades ali de ter votos, e mais, ele foi o relator do INSS e expôs ali os podres, tanto do amigo do Careca, né, amigo do Lulinha também, do Chico, né, o Frei Chico, que é irmão do Lula, e de toda a trupe. Então, ou seja, o Flávio Bolsonaro escolheu alguém que sabe do que está acontecendo ali em Brasília. E tem mais, pessoal. Essa denúncia aí que eles fizeram fajuta aí sobre estupro e tal, isso já foi provado que não existe nada disso, que não houve nada disso. Inclusive, a Folha de São Paulo, na época, fez essa denúncia e teve que voltar atrás, teve que pedir desculpas, teve que fazer uma outra matéria pedindo desculpas, dizendo que foi um engano, que não foi nada disso. Ou seja, agora até o Lindenberg Farias, que nós mostramos aqui no início do vídeo, né, naquele bate-boca ali, na sessão ali na Câmara dos Deputados, vai ser processado e vai ter que responder sobre tudo isso. Olha só, o Lula, a esquerda, o próprio Lindenberg Farias e toda a oposição ali, a Gleisi Hoffmann e todo mundo, eles estão apavorados porque sabe que agora o Flávio Bolsonaro ganhou alguém de peso e mais. E tem algumas peculiaridades nessa campanha do Flávio. Olha só, primeiro, eles estão fazendo uma chapa pura. O que é isso? Os dois são do PL. Isso ajuda demais. Na época do Jair Bolsonaro, nós tínhamos ali o Jair Bolsonaro e o Mourão do Republicanos. E aí já muda a história.
Então, o que acontece? Outra coisa, é a primeira vez, olha que interessante esse dado, é a primeira vez, depois de muito tempo, é a primeira vez que nós não temos nenhuma mulher concorrendo à presidência do Brasil e nem mesmo como vice. Pelo menos dos candidatos que estão ali em primeiro ali nas pesquisas, os 5, 6 primeiros ali que estão na frente, eles não têm vice como uma mulher. Ou seja, muda um pouco o cenário das coisas. Por quê? Agora, quem está à frente, na verdade, é quem está querendo ir para a batalha, para o confronto mesmo. Porque se você não se recorda, nas outras eleições nós tínhamos ali a Soraya Tronic, nós tínhamos a Simone Tebet, nós tínhamos várias outras, né, que se colocaram à disposição ali. E aí, o que aconteceu? Os debates, os embates, eles eram mais brandos, né? Porque você tem que respeitar o direito das mulheres. Só que agora não. Agora os homens estão na parada. E isso muda também o contexto da campanha. Olha só, pessoal. Flávio Bolsonaro ganha um reforço de peso. O Lulinha e o Lula e sua trupe não gostaram. E eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Você acha que essa vinda do Alfredo Gaspar vai reforçar a campanha do Flávio ou não? Nós estamos aí há poucos dias das eleições e nós vamos trazer aqui pesquisas eleitorais, levantamentos, debates. Os debates nós vamos cobrir tudo aqui. Então você deve se inscrever aqui no canal. É só você clicar aqui embaixo, ó, totalmente gratuito. Sabe para quê? Para que quando a gente postar o vídeo aqui, você seja um dos primeiros a receber o nosso vídeo. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo para todo mundo, pessoal. Pode compartilhar no grupo do WhatsApp, no grupo da família, não custa nada. Eu vejo aqui que muitas pessoas estão compartilhando, as pessoas estão mandando nos grupos, a gente consegue ver isso aqui. Então, faça a sua parte também. Se você quer um Brasil melhor, compartilha para todo mundo. Vamos ficando por aqui e até a próxima.